Olá e bem-vindo a mais um Entre Nós. O programa hoje recebe uma entrevista de peso. Ele é um dos maiores nomes da história da teledramaturgia brasileira. Já dirigiu algumas das principais novelas da história do Brasil e hoje continua dirigindo com seus mais de 80 anos e vivacidade de garoto. Reinaldo Luria, tudo bem, Reinaldo? Tudo bem, muito obrigado. Parabéns aí pela longevidade que você tem e por estar acompanhando todo esse avanço da teledramaturgia com tanta maestria e continuar sendo um dos diretores de maior sucesso na televisão brasileira. A novela que você está no ar agora está com quase 20 pontos de Ibope, um dos maiores sucessos que o SBT teve em todos os tempos. Eu estou fazendo já no SBT 3 novelas seguidas, que Carrossel, Cúmplice e agora... Carrossel, Chiquititas e agora Cúmplice, né? São novelas de grande sucesso do lado infanto-juvenil, né? Acho que duas fórmulas aí que o Silvio Santos, o pessoal do SBT encontrou, né? Essa fórmula, primeiro, de pegar sucessos no México e trazer para o Brasil. E segundo, combater as novelas das outras emissoras para o público adulto com uma novela para o público infantil. Essa fórmula parece ter dado muito certo e começou com Carrossel, né? Começou com Carrossel e não é só o público infantil. O alvo do SBT é a família brasileira, entendeu? As novelas do SBT, as 3 que nós falamos, qualquer pessoa pode assistir. Você pode assistir, eu assisto com a minha neta, com meus filhos, sem constrangimento nenhum, entendeu? Ao passo que certas novelas que estão passando por aí, é um constrangimento total familiar, temas muito inadequados para a televisão naqueles horários, né? Isso é um ponto importante e até certo ponto polêmico, né? Até onde as cenas mais fortes que estão acontecendo nas novelas hoje em dia, muitas dessas cenas quase eróticas assim que acontecem nas novelas, apesar dos diretores, eles vão ficar zangados quando ouvirem falar isso, porque óbvio que tem um lado artístico todo na história e tem um propósito artístico também que eles defendem para essas cenas, mas são cenas muito fortes. Até onde isso é para o lado artístico que a obra requer e até onde isso é porque isso traz ibope para as novelas? É uma questão de você objetivar um público. Você faz um produto para determinado público. O nosso público-alvo é o infanto-juvenil, é as crianças, avó, mãe, tá todos assistirem junto. Ao passo vou repetir, essas novelas que passam, principalmente na TV Globo, são muito fortes, entendeu? A pergunta tua, até onde vão atingir, fica no ar, entendeu? Até que ponto vamos chegar? Até o sexo explícito, talvez não, né? Mas já estamos bem perto disso. Não que eu sou contra, não sou contra, que eu cansei de fazer novelas também nesse setor. Por exemplo, Tieta tinha cenas bem eróticas, bem sensuais, mas era uma coisa mais para o público familiar, não era para um público específico. Tanto que a novela foi um tremendo sucesso, né? A minha opinião é essa. Até onde vai parar? Eu não sei, honestamente, eu não sei onde vai parar. Eu sei aonde eu vou parar, quer dizer, já também eu estou parando, né? Você teve a experiência de poder dominar um dos fundamentos mais importantes da teledramaturgia, que é a fotografia. Né? Você acha que boa parte do seu sucesso como diretor vem dessa experiência como fotógrafo? Porque até olhando um pouco para a teledramaturgia, mas também para o cinema brasileiro, para tudo isso, eu acho que ao longo dos últimos 30 anos a gente evoluiu muito nessa área da fotografia. E você ter esse domínio talvez fosse um destaque que você tinha em relação aos outros diretores, né? Na televisão, você pega muito o jeito da televisão, sendo cameraman, sendo o que eu fui. Então, eu colocava na câmera tudo aquilo que eu conhecia de fotografia, que também não era muito, não. Era só um dia a dia que eu tinha ali de tirar fotografia. Não tinha curso, não tinha ninguém me ensinando. Ia errando e aprendendo, ia errando e aprendendo. E quando assumi a câmera, o cameraman,
Foi exatamente isso, foi o prosseguimento da minha arte de fotografia, que eu gostava muito, na câmera. Você tem muito mais recurso com a câmera, você muda a câmera, põe a câmera aqui, põe lá. E antigamente o câmera era muito criativo na televisão. Hoje em dia o câmera não chega a ser criativo, ele chega a ser... Safo, talvez. Hein? Safo, talvez. Não, orientado pelos diretores, entendeu? E vai evoluindo, é o que você falou. A maneira que nós fazemos novela hoje, eu digo dramaturgicamente, é a mesma que se fazia há 40 anos atrás. Não mudou nada. O ator, o perfil do personagem, a maneira que ele vai agir, uma série de coisas. O arco, é tudo muito parecido. Não, é exatamente aquilo. O que mudou tecnicamente? Tecnicamente a televisão teve um pulo muito grande, viu? Você fez novelas que até hoje são consideradas assim referências na teledramaturgia brasileira, como por exemplo Irmãos Coragens, Tieta. Hoje eu estava assistindo um programa de televisão e metade do programa foi falando sobre Tieta. E Tieta já deve ter passado há mais de 20 anos. Não, né? Foi 80, né? Em 80, né? Década de 80. A primeira grande novela em termos de repercussão que você fez foi Irmãos Coragem? Foi Irmãos Coragem, porque eu entrei na TV Globo para fazer Irmãos Coragem, né? Porque quem dirigia a novela, ele dirigia e cortava. Cortava era o diretor de TV, que antigamente era cortador. Que aí o Daniel Filho era o diretor da novela, diretor dos atores, e o diretor de corte, ele cortava também. Ele fazia as duas coisas. Aí o Daniel Filho foi promovido pelo Boni a diretor das novelas da TV Globo, diretor-geral das novelas. E o Boni lembrou de mim, que eu estava na TV Celso, que não deve ser do teu tempo, TV Celso, né? Não, acho que não, eu não peguei, não. Que fechou, o governo fechou, porque eles tinham o péssimo defeito de não pagar os funcionários, entendeu? Então, ele me chamou, fui para o Rio e foi para ser diretor de TV, cortador da novela. Quer dizer, assumiu o papel que ele tinha antes de ser promovido. Eu assumi o papel dele antes, mas eu aqui em São Paulo, nas novelas que eu fazia aqui em São Paulo, eu já era diretor. Então, o que aconteceu? Eu dei alguns passos atrás na carreira profissional, desci uns degraus, para poder começar de novo, entendeu? E aí eu fui ser cortador de Irmãos Coragem, que foi o grande sucesso da época de 70, foi exatamente em 1970 que começou Irmãos Coragem. E depois, automaticamente, dentro de uma empresa como era a TV Globo, você vai tendo a tua chance de subir o degrauzinho até alcançar o patamar de diretor. Foi o que eu fiz, né? Eu alcancei o patamar de diretor, depois tem o diretor-geral. E é o que eu sou até hoje, né? Diretor-geral de novelas. E essa história que você falou é muito interessante, Buri. O tal do subir o degrauzinho até chegar aqui. Porque quando a gente vê a história de grandes atores que a gente tem, das grandes damas do teatro que até hoje estão participando das peças, dos grandes diretores, são pessoas que têm uma história muito de subir os degrauzinhos. E ao mesmo tempo isso contrasta com uma nova geração que está vindo, que no segundo papel o cara já está exigindo um monte de coisa, etc. Você acha que esse imediatismo que a gente vê nos celulares, nos meios de comunicação, ele chegou nessa geração que está na televisão mais jovem, em termos de querer logo o estrelato sem ter conquistado ele? É assim que se faz, assim que eles fazem, né? Porque você enfiou... Hoje em dia, assim, antigamente não era assim, não tinha essa promoção toda, essa penetração toda que tem uma televisão. Hoje tem as redes sociais que superam qualquer televisão. Mas é assim, essa garotada nova que está chegando aí, eles já aparecem na televisão, já viram o rei da cocada preta, entendeu? E querem exigir isso, exigir aquilo. E não tem um calvário a seguir que não é o mesmo calvário que nós seguimos. Eu estou falando nós, eu, Fernanda Montenegro, Tarcísio Meira, Glória Menezes, nós todos viemos lá de baixo, entendeu? Trabalhamos juntos numa televisão que era completamente artesanal. Tudo era artesanal. E você acha que o fato de ter sido uma televisão que era artesanal causava também um vínculo maior entre as pessoas que trabalhavam junto? Porque elas se precisavam, Não, né? Com certeza. As pessoas não é que se amavam, gostavam de fazer aquilo, entendeu? Tem, por exemplo, o problema dos câmeras, que eu brinco com eles até hoje, os câmeras atuais, que era o foco. Foco.
Então, um cameraman naquela época não perdia o foco. O foco que eu digo que você está trabalhando, o foco varia, a pessoa anda, o foco vai variar. Então, você tem que seguir o foco da pessoa, tem que manter a pessoa sempre em foco ou o objetivo que você quer mostrar em foco. Hoje em dia, existe o recurso do vamos fazer de novo. Ah, perdi o foco, vou fazer de novo. Ou você perdeu o foco, vamos fazer de novo. Ou o ator errou, vamos fazer de novo. Ou apareceu o microfone, vamos fazer de novo. Antigamente tinha isso não. Antigamente, mesmo quando teve o advento do videotape, a gente não podia gastar as fitas como se gastam hoje. Aquela fita de 1 hora de duração era um tesouro que você tinha na mão. Não podia cortar a fita, porque ao cortar a fita, você está praticamente inutilizando uma fita. Você corta, depois emendava com um splicer, que a gente chamava, que é, muito mal falando, seria um durex que você... Grudava uma na outra. Dava uma na outra. Isso era proibido fazer, porque você cortava a fita, você estragava a fita. Então, existia um cuidado, aí que eu queria chegar, um cuidado de você fazer bem feito. Tanto você na técnica, com câmera, como o próprio ator não gostava de errar. Porque não gostava de errar, não podia errar. Sempre fui um super noveleiro, assim. Até começar a trabalhar até mais tarde, eu gostava muito de assistir novela. E a novela que eu mais gostei na vida foi Tieta, uma novela que você dirigiu. Eu que fiz. Qual foi a sua, no seu entendimento, a sua grande obra-prima que você fez? Deve ter uma que você gosta mais do que as outras. Foi Tieta, com certeza. Tanto em termos de audiência, como em termos internos de tratamento humano conosco, a equipe toda. E tem também agora, até já falei outro dia, teve tanto Chiquititas como Cúmplice de um Resgate, nós conseguimos fazer uma união muito grande, uma equipe muito grande, um lutando pelo outro, que era o que você tinha. O que a gente fazia em Tieta. Agora, Tieta foi bom de todo jeito, né? Tieta foi. E Tieta também tem uma história. Dá para contar a história? Lógico. Porque a gente não ia fazer Tieta naquele horário. A gente ia fazer uma novela chamada, que foi feita depois, Barriga de Aluguel. A gente já estava... Cláudia Abreu, não era? Não. Isso é bem antes. É antes. Era Barriga de Aluguel e entrar no horário das 8, das 9, aquele horário que entrou Tieta. E o Boni, sempre o Boni, né? Chegou um fim de semana lá, ele pegou, eu quero ver os capítulos aqui. Aí demos os capítulos para eles em script, em papel. E levou para a casa dele, para ver, para ler. Não deu outra, chegou no domingo à noite, seu Buri, reunião amanhã às 9 horas com o seu Boni. Toda a equipe de Tieta, não, de Barriga de Aluguel. E a gente já tinha atores contratados, já tinha locação, tinha cidade cenográfica sendo feita, tinha tudo. Eu tinha vindo a Campinas, fiz uma pesquisa com um médico de Barriga de Aluguel e tudo. Já tinha tudo cheio. Quem fazia era a Glória Pérez, que ia fazer a novela. Aí o Boni chegou e falou, não é essa novela que vocês vão fazer, não. A novela não pode entrar no horário das 8. Não tem nada a ver. Pô, a gente ficou apavorado. Como faltava uns 40 dias para a novela ir para o ar. Não era para gravar, não. Era para ir para o ar. Você já tinha até roteiros feitos para a gravação. Elenco contratado, tudo. Ele abriu a gaveta, pegou um livro desse tamanho assim, um livro enorme. Botou em cima da mesa. Esse aqui que vocês vão fazer. Tieta do Agreste é o nome do livro. Com 40 dias para estrear. 40 dias. Mas, Boni, não dá. Olha, vocês estão perdendo tempo agora aqui comigo. Podem sair, que é essa novela que vocês vão fazer. E a novela estava cheia. A Tieta estava cheia de problemas. Por quê? Porque a Beth Faria tinha comprado os direitos do Jorge Amado para fazer um seriado, uma minissérie, Tieta. E ela era que ia ser a protagonista. E foi chamada, e falou, não, tudo bem, eu abro mão, mas a Tieta tem que ser eu, claro. E ela estava numa novela que era do Lauro César Muniz, O Salvador da Pátria, que estava no ar, lembra? Estava no ar aquela novela do Lima Duarte, Professorinha, aquela... E foi providenciado, o Boni já providenciou imediatamente a morte dela,
o desaparecimento dela, da novela, para poder gravar e entrar no ar em Tieta. Foi uma correria. E o Doc Comparato já estava desenvolvendo um tratamento para seriado Tieta, aí teve que transformar aquilo tudo em novela, que nem fazer não era ele, foi o Aguinaldo Silva que fez essa Tieta. Ele que fez genialmente, viu? Você lê o livro e vê o que ele fez na novela, uma coisa assustadora. E a novela nasceu assim, cidade cenográfica, por exemplo. A cidade cenográfica geralmente é redonda, né? Com o coreto no meio. Era assim. A gente fez o início da novela com a igreja, com uma ruazinha e o bar do Jamil, que era o Renato Consorte que ia fazer. Só ficou esses dois cenários. Atrás não tinha nada, estavam construindo. A gente fez com a igreja e tocamos o barco, fomos tocando o barco. Estreamos a novela e foi Foi o sucesso que foi Tieta, né? Por isso é que eu acho que Tieta foi talvez a novela em que mais me deu trabalho. Mentira. O maior trabalho agora deu construir um resgate. Essa novela foi complicada para fazer. Porque criança, não? Não, porque o texto, as locações, eram muitas locações que a gente tinha para fazer. Administrativamente era muito complicado. Mas a gente fez direitinho, saiu do agrado do SBT e está com esse sucesso terrível aí no ar. Buri, muito obrigado por você ter vindo ao programa. É uma honra estar aqui com você. Eu me sinto um privilegiado de poder ter uma conversa tão próxima com uma pessoa tão importante para a história da nossa televisão. E quando quiser saber de mais história da televisão, fala comigo que eu tenho histórias maravilhosas para contar. Tá ótimo. Obrigado, Buri. Obrigado a vocês.